Eu te convido a conhecer a história do padre Walter Farias Negrão, o padre que construiu uma cidade. Nossa história começa no ano de 1940. Vale lembrar que o mundo está em plena Segunda Grande Guerra Mundial. No Brasil, o governo é o primeiro da era Vargas e neste ano nós temos a instituição do salário mínimo. Claro que são fatos muito relevantes, mas nós vamos nos transportar para o pequeno vilarejo de Queimados, aqui no Paraná, atual município de Ortigueira, onde no dia 19 de julho o casal Eduardo e Benedita somam aos filhos José, Astrogildo, Rubens, Zoardes, Ágnia, Gildo, Blites, Maria Antônia e Gilda, o pequeno Walter. O nome foi escolhido porque significa aquele que é chamado a liderar. Eduardo e Benedita se uniram no sagrado laço do matrimônio no dia 25 de janeiro do ano de 1925, na Igreja Matriz de São Caetano, em Brasópolis, Minas Gerais. O senhor Eduardo, o pai do nosso homenageado, mineiro de Lavras, formou-se em farmácia pela Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, atual Unifal, Universidade Federal de Alfenas, no ano de 1922. Ele era militar, segundo tenente farmacêutico do Exército. Recebeu a patente no dia 1º de dezembro de 1938. Descendente de uma família de tradição política e militar, colecionava primos de grande notoriedade nacional. Entre eles, Francisco Negrão de Lima, que entre tantos cargos diplomáticos e políticos, foi governador do estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, de 1965 até 1970. Por conseguinte, seu irmão, Otacílio Negrão de Lima, que foi deputado estadual por Minas Gerais de 1947 a 1951 e prefeito de Belo Horizonte de 1935 a 1938. Fecha a lista a sua prima mais famosa, Sara Luísa de Lemos Kubitschek de Oliveira, que foi a primeira-dama do Brasil de 1956 a 1961. São eles, respectivamente, filhos de Maria das Dores Negrão e Maria Luísa Negrão, irmãs de José Pedro Negrão, pai do senhor Eduardo e, portanto, avô do nosso homenageado. Dona Benedita, sua mãe, era uma dona de casa muito zelosa e sempre se destacou pela religiosidade e por sempre rezar por sua família, sobretudo pela vocação do filho que desde pequeno falava em ser padre. O menino Walter é batizado na Igreja Matriz de Queimados no dia 13 de outubro do mesmo ano do seu nascimento, pelo padre Bento Gerard Early. É crismado na mesma igreja no dia 13 de março de 1942. Como não podia deixar de ser, a religiosidade típica de uma família mineira sempre foi um valor no seio da família Negrão. Outro ponto que deve ser destacado na família é o nível cultural de seus membros. A casa sempre foi um ambiente onde os livros eram frequentemente manuseados. Tanto na fala quanto na escrita, usavam de um português refinado. Quem conviveu tanto com o padre Negrão como com seus pais destacam essa forte característica. A família deixa Queimados quando o menino Walter completa 2 anos. Então se mudaram para o município de Faxinal, onde o Dr. Eduardo serviu a comunidade como farmacêutico e delegado de polícia. No ano de 1945, a família Negrão muda-se novamente. O destino agora é o município de Piraju, no interior de São Paulo, onde o menino Walter receberá sua primeira comunhão no dia 29 de julho de 1948. Iniciará a sua vida acadêmica no jardim de infância. Aí também faz o curso primário de 1948 a 1950. A ida ao seminário acontece quando Walter completa 11 anos de idade.
Ele dá esse passo significativo ingressando no Seminário Menor São José de Botucatu, onde deu sequência aos estudos, fazendo curso ginasial e colegial, hoje ensino fundamental e médio, durante os anos de 1951 a 1957. Nesse período, conhece no seminário amigos que mais tarde irá conviver no mesmo presbitério. São eles Roberto Carrara, Arnaldo Beltrame, Alberto Martins e Tito Serrazoli. Em 1951, no seu primeiro ano de seminário, recebeu a primeira batina preta com a faixa azul pelas mãos de Dom Frei Henrique Goulart de Trindade. Em 1957, recebe a segunda batina, em suas palavras, para usá-la definitivamente. Os estudos filosóficos o jovem Walter fará no Seminário Maior em Aparecida, no interior de São Paulo, de 1958 a 1960. Lá não vai aprender somente filosofia. Irá aprender a grande devoção que trará para toda a sua vida a rainha e padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Os estudos teológicos foram feitos no Seminário Maior da Imaculada Conceição, no Ipiranga e São Paulo. Nesse período, vai ter como professor e diretor espiritual o padre Romeu Alberti, que mais tarde será o primeiro bispo de Apucarana e arcebispo de Ribeirão Preto. No dia 30 de setembro de 1962, o jovem Walter foi incardinado com recebimento da primeira tonsura, que lhe foi conferido por D. Antônio Ferreira de Macedo, passando a ser clérigo. E no dia 24 de fevereiro de 1963, recebe o Evangelho das mãos de D. Antônio Alves de Siqueira, que lhe confere também a ordem menor do leitorado e também de hostiário. Em meados deste mesmo ano, Walter acerta com seu diretor espiritual uma parada no processo formativo do seminário e vai trabalhar como secretário no curso de filosofia da PUC São Paulo. Sendo assim um período onde não deixa os estudos, mas dá uma parada no processo formativo. E assim nasce o professor Negrão. Mudando-se para Santa Bárbara do Rio Pardo, interior de São Paulo, Walter vai dedicar-se a uma de suas grandes paixões, que é lecionar. Inicia aí sua carreira como professor no ginásio estadual. Pouco depois, será também diretor desse mesmo estabelecimento. Ainda será professor e diretor no ginásio estadual do município de Macaratuba, São Paulo. Após quase 4 anos lecionando e, consequentemente, fora do seminário, o jovem professor repensa sua vocação ao presbiterato. O mundo passa por uma grande transformação com o fim do Concílio Vaticano II. E Walter procura seu antigo diretor espiritual, que agora era bispo, Dom Romeu Alberti, que respondia pela recém-criada Diocese de Apucarana como seu primeiro bispo. Após perceber que de fato Deus o chamava a servir a igreja como padre, acerta que se mudará para Apucarana, no interior do Paraná. Porém, essa mudança acontecerá somente no final de 1966, permanecendo mais 6 meses em Macatuba, São Paulo. Walter muda-se para Apucarana, onde continua com um diálogo profundo com Dom Romeu Alberti por quase um ano. Mais precisamente, de 6 de março de 1967 a 28 de fevereiro de 1968, ele lecionou português no Colégio Estadual Nilo Cairo. Após fazer todos os trâmites para fixar residência em Apucarana e continuar sua preparação rumo ao presbiterato, Walter escreve no dia 23 de maio de 1967 a seu antigo arcebispo, Dom Henrique Goulart de Trindade, que outrora o acolheu no seminário e entregou-lhe a primeira batina, pedindo que o readmitisse à ordem dos clérigos e o escardinasse da Arquidiocese de Botucatu para que ele pudesse ser incardinado na Diocese de Apucarana. A resposta não tardou a vir, pois já no dia 15 de julho, Walter é incardinado em Apucarana. Mal sabia ele que, mais do que ter o seu nome registrado no livro dos clérigos de Apucarana, com aquela assinatura, estava na verdade iniciando nesta igreja particular uma bonita história. E no dia 11 de fevereiro de 1968, festa da padroeira da Diocese de Apucarana, na catedral dedicada a ela, Nossa Senhora de Lourdes, Walter recebeu as ordens do subdiaconato. Na mesma catedral, recebeu no dia 28 de março o diaconato. E no dia 2 de junho, festa de Pentecostes, a igreja ganha um novo presbítero. É ordenado, conforme diz em seu convite, sacerdote para sempre, o padre Walter Farias Negrão, ou apenas
Padre Negrão, como ficou conhecido. Padre Walter foi ordenado pela manhã e à tarde foi empossado como o primeiro pároco da recém-criada paróquia Cristo Rei de Apucarana. Criada por decreto no dia 29 de outubro de 1967 e foi instalada, como já havíamos reportado, no dia 2 de junho de 1968, às 17 horas. A comunidade estava em júbilo, afinal estavam recebendo um pastor próprio. A celebração solene contou com uma presença numerosa da comunidade e também do prefeito municipal, Dr. Saul Guimarães da Costa. Nesse dia, além de ser a posse do Padre Negrão, era também sua primeira missa, após o solene ato de posse dado por Dom Romeu. O neo-sacerdote, revestido de sua casula, deu início à primeira missa nesta comunidade. O evangelho, na ocasião, e a homilia da missa, foi proferida pelo padre Adenor João Terra. Após 1 ano e 2 meses na paróquia Cristo Rei, Padre Walter é designado para o Jardim Flórida. O patrimônio antes chamava-se Mamoré. E com a vinda do padre, nós temos pela primeira vez um sacerdote morando naquele lugar. Dom Romeu eleva a pequena capela de Nossa Senhora Aparecida à paróquia, com decreto assinado no dia 6 de junho de 1969. E já nesse decreto, deixa claro que o lugar em breve será chamado Cruz Maltina. Escolha essa através de votação pelos católicos do lugar, como sugestão do padre José Afonso Dé. A missa solene de instalação da paróquia e posse do novo pároco ocorreu no dia 3 de agosto de 1969, às 10 horas da manhã. Contou com a presença do bispo diocesano, do pároco de Faxinal e várias autoridades da região, e um grande número do povo de Deus que quis ver de perto quem seria o padre que viria a ser o grande guia espiritual daquela comunidade. O jovem padre vem para a Cruz Maltina e traz consigo seus pais e um irmão, Rubens, que será o primeiro secretário paroquial. Não havendo ainda casa paroquial, ele mora na casa do senhor Benedito Malaquias até que se construa então a primeira casa paroquial. Em 60 dias estava pronta a primeira casa paroquial. Ainda muito modesta pelo fato de não haver energia elétrica e nem água encanada no patrimônio. Mas foi providenciado para que, ao menos, o padre tivesse em sua casa água encanada. Como já citamos anteriormente, Walter trazia no coração uma grande devoção a Nossa Senhora Aparecida. Por isso, sua alegria foi tremenda quando soube que a padroeira da nova paróquia era a Mãe de Deus sob esse título. Não tardou para que ele começasse um grande movimento para a celebração da festa da padroeira, que marca até hoje o calendário da cidade. Walter ainda era muito expressivo e não demorou para começar um bonito trabalho vacacional, onde chamava muitos meninos a fazerem a experiência no seminário. Não só pelo zelo pastoral, mas também pela sua autoridade, Padre Walter marcou presença em Cruz Maltina. Sua governanta, a Dona da Luz, recorda que os valentões da cidade tinham medo quando o padre se apresentava, tanto que ele era sempre chamado quando tinha alguma confusão para apaziguar a situação. Dona da Luz ainda recorda que numa situação por separar uma briga, o padre foi jurado de morte, mas ele dizia que se morresse fazendo a justiça, para ele estava tudo bem. Tamanha foi sua autoridade que a casa paroquial serviu como subprefeitura e o padre desempenhou a função de comissário do menor. Dona da Luz ainda recorda que o padre era uma espécie de delegado da cidade. Sua preocupação era tamanha com o povo do patrimônio que o padre intercedeu aos políticos da época para trazer luz elétrica ao patrimônio. Tanto que no dia 12 de outubro de 1970 é inaugurado na festa da padroeira a iluminação do patrimônio. Com a vinda da luz elétrica para as vias públicas, Padre Walter achou por bem convocar a comunidade a cuidar da pracinha do local. E ele diz no discurso de inauguração: visto que todo o trabalho ali realizado eram dias de sábado doados a serviço da mesma comunidade, nenhum ônus sobrecarregou a prefeitura ou quem quer que seja, porque a pracinha foi construída com material bruto, sob a engenharia precária do próprio vigário
e o trabalho braçal dos paroquianos. Mais tarde, o padre também foi o intercessor para que a cidade tivesse água encanada. Embora ele não tenha visto, também intercedeu para que o lugar tivesse casas populares. Sua vasta experiência como professor o levou a requerer, junto às autoridades competentes, um ginásio para os jovens de Cruz Maltina, uma vez que na localidade havia somente um ensino básico. E em fevereiro de 1971, acompanhou o prefeito de Faxinal, o senhor Deltídios Baus, à capital do estado, para, junto ao secretário de Educação, Dr. Paulo Cruz Pimentel, formalizar o pedido, que foi imediatamente aceito. E já no mês seguinte começou a funcionar uma extensão do ginásio de Faxinal. Padre Walter foi nomeado vice-diretor e não mediu esforços para cumprir todas as exigências para que seus jovens pudessem ter um ensino de qualidade e próximo às suas casas. Rapidamente mobilizou toda a comunidade para que tivessem uma fanfarra e uma biblioteca. E já no desfile de 7 de setembro, nós víamos pelas ruas de Faxinal a fanfarra harmoniosa de Cruz Maltina, formado pelos jovens do ginásio. Em 1974, acontece a formatura da primeira turma do ginásio, de onde saiu muitos influenciadores da região até hoje. E nós vamos ouvir um pouquinho daquela que, além de aluna do colégio, mais tarde foi também diretora do mesmo. Eu sou a Diva Rosa Morador e moro aqui em Cruz Maltina desde o ano de 1959. A primeira vez que eu vi o Padre Negrão foi no dia da posse, em 3 de agosto de 1969. Representou para nós uma grande presença de Deus, uma presença do sacerdote, por já ser uma comunidade, nós pertencíamos à paróquia de Faxinal, e a paróquia de Faxinal era uma paróquia muito populosa, tinha 45 mil habitantes, a paróquia São Sebastião. Cruz Maltina, então, foi desmembrada da paróquia São Sebastião, ficando na época com 28 mil habitantes. Uma pessoa muito dinâmica, que construiu não só a parte religiosa, pastoral da comunidade, mas foi alguém também que se doou, já trabalhando muito na época. Nós só tínhamos aqui uma escolinha de 1ª a 4ª série, e ele foi então em busca com o prefeito municipal, que continuamos a pertencer enquanto município ainda a Faxinal na época, e ele conseguiu trazer para Cruz Maltina o ginásio para continuar os estudos, que eram muitos jovens que paravam aí na infância depois da 4ª série e não tinham mais para onde ir para estudar. Eu fui primeiro também aluna dele, que eu só tinha também nessa época a 4ª série. Aí entrei, fiz o ginásio, ele também foi professor e diretor nosso no ginásio, e depois, com os anos, eu fiz a faculdade e me tornei professora, e foi na época que a gente conseguiu também colocar o nome do atual ginásio, que era Padre Manuel da Nóbrega, colocando assim em homenagem a ele, ao trabalho dele, como padre, como sacerdote, como professor e como diretor, colocamos então o nome de Colégio Estadual Padre Walter Farias Negrão. A influência do padre foi tão forte que logo após sua morte não tardou para que 2 leis fossem aprovadas. A número 412, que deu o seu nome ao ginásio, ainda hoje intitulado Colégio do Campo Estadual Padre Walter Farias Negrão, e também a avenida principal de Cruz Maltina com o seu nome. Ao chegarmos em Cruz Maltina, vemos que a avenida principal recebe o nome deste nosso homenageado.
Alunos da época lembram como era forte a presença e a autoridade de Padre Walter como diretor. Quando o aluno chegava atrasado ou porventura ele encontrasse perambulando pelas ruas no horário de aula, ele colocava os alunos no carro e levavam para os pais, ainda que fosse no meio da roça durante o trabalho. O patrimônio de Cruz Maltina crescia numa velocidade incrível, a ponto de, em 1977, ter uma média de 28 mil moradores dentro do seu território, sendo que cerca de 10 mil moravam aos arredores da pequena igreja de madeira, que já não comportava o número grandioso de fiéis. Padre Walter celebrava as missas quintas-feiras, sábados e 2 no domingo na matriz. Preocupado com o aumento da população do lugar, junto com seu conselho de finanças, decidiram por fazer uma nova igreja. Foi então que, em outubro daquele mesmo ano, na festa da padroeira, com a presença de Dom Romeu Alberti, foi feito o lançamento da pedra fundamental da nova matriz de Cruz Maltina. A missa iniciou-se às 10 horas da manhã e contou com um grande número de pessoas. Foi de fato um grande momento de júbilo para Padre Negrão, pois, como era um homem visionário, pensou uma igreja moderna e um tanto arrojada para sua época. Seu desejo era que a igreja fosse no formato de sua padroeira, onde a imagem teria quase 40 metros de altura. Porém, após ver que seria inviável, dedicou-se por fazer uma igreja oval para aproximar as pessoas do presbitério. E pensou na marquise, uma imagem um pouco menor do que seus sonhos da imagem da padroeira. Porém, por razões da época terem prejuízos com a lavoura de café, não foi possível desempenhar o projeto por ele pensado. Padre Walter Negrão sempre teve um espírito muito generoso. Não é novidade os seus feitos de caridade. Tanto que em 1977, quando nos fundos do antigo salão paroquial carregava umas tábuas para ajudar na construção da casa de uma senhora necessitada, sentiu fortes dores. Foi levado a Apucarana e lá recebeu a notícia de que um câncer havia acometido os seus rins e teve de tirar um deles. Padre Negrão, após uma cirurgia, reagiu bem, tanto é que não reclamava da situação. Hora ou outra reclamava de dores, mas nunca deixou o seu trabalho. No dia 19 de setembro de 1978, mesmo residindo em Cruz Maltina, Padre Walter toma posse como pároco de Califórnia. A posse foi conferida pelo Padre Alberto Martins, que à época era o vigário zonal da Zona Pastoral de Apucarana 3, Cristo Sacerdote. Como obras físicas, Padre Walter é responsável pela reforma do salão paroquial e pela primeira pintura interna da Igreja Matriz de Califórnia. Mesmo durante a sua passagem como pároco de Califórnia, as obras da nova igreja de Cruz Maltina não pararam. Tamanha foi a alegria do padre em ver o novo templo erguido, que mesmo sem acabamento, passou ali a realizar as celebrações dentro do prédio tão desejado pela comunidade. Na igreja, tudo era muito improvisado e o que as pessoas tinham em sua casa colocavam à disposição. Tanto que o piso, ainda hoje, é um grande mosaico de azulejos de diversas cores e tamanhos que as pessoas colocavam à disposição para compor o piso da igreja. O som era improvisado, com 2 alto-falantes embaixo do altar. A composição do presbitério era muito simples, com samambaias fixadas nas paredes, um alto cruzeiro formado por 2 troncos de pinheiros, uma doação feita por um dos moradores. E ali uma imagem do Cristo crucificado. A comunidade ganhou assim um templo amplo, onde não era mais preciso ficar de maneira desconfortável durante as santas missas. Dom Romeu Alberti, olhando para a necessidade do município de Faxinal, cria em 7 de dezembro de 1979 a paróquia Maria Mãe da Unidade, desmembrando-a do território da paróquia São Sebastião, e confiou ao Padre Walter como seu primeiro pároco. Sua posse ocorreu em uma sala improvisada, pois não havia uma sede paroquial, e as missas aconteciam em barracões ou em garagens cedidas pela comunidade. Em 1983, durante o primeiro período de vacância da Diocese de Apucarana, com a ida de Dom Romeu para arcebispo de Ribeirão Preto,
nós temos como nomeação do então administrador diocesano, Padre Luiz, a nomeação de Padre Walter como pároco da Paróquia Cristo Rei, indo lá pela segunda vez, no dia 30 de janeiro. Ali ele toma posse da paróquia e também será reitor do Seminário Menor. É nesse período, depois de viver quase 8 anos sem um dos rins, que Padre Walter volta a se sentir mal e novamente recorre aos médicos. E dessa vez a resposta dada é que aconteceu uma metástase do câncer descoberto em 1977, mas que agora era generalizado. Padre Walter então deixa a Paróquia Cristo Rei e o seminário e volta para sua querida Cruz Maltina, e sabia que dali não sairia mais até os últimos anos de sua vida. Porém, ali foi cercado de muito amor pela comunidade que sempre se dedicou, agora de maneira mais intensa. Nesse período, Padre Walter criou o hábito de, após as missas do domingo de manhã, passar a tarde em uma propriedade que tinha as margens do rio Ivaí. Dona da Luz, que trabalhava com ele na época, se recorda que enquanto ele celebrava, ela preparava refeições para poderem passar a tarde nesta propriedade. Membros da comunidade se recordam que, mesmo doente, o padre não deixava de atender o povo. Marlene Aparecida Cardoso se recorda que em 1984, o ano em que ela fez a primeira Eucaristia, o padre tinha pedido para que um outro viesse auxiliá-lo e ouvir as confissões das crianças. Porém, o padre não podendo vir, ele mesmo, ajeitado em sua cama, colocou uma cadeira ali do lado e ouviu a confissão das crianças para a primeira Eucaristia. Maria de Lourdes, ainda hoje secretária da paróquia, se recorda com muita precisão que a última missa presidida pelo Padre Walter aconteceu no dia 19 de março de 1985. Pela tarde, o padre a chamou e disse que desejava celebrar São José, por quem tinha grande devoção, e pediu que ela preparasse o que fosse necessário para que ali mesmo, no quarto, ele rezasse a missa. Era seu desejo que sua amiga Diva Rosa Morador também estivesse presente. Então, às 23 horas, no quarto, sentado sobre a sua cama, apoiado por uma almofada, ele ali celebrou a última missa de sua vida. Os últimos dias de vida de Padre Walter foram marcados fortemente por gestos de humildade e valentia. Desde que resolveu voltar para a sua Cruz Maltina, tinha por certo que começaria seu Calvário. Tanto que na manhã do dia 3 de agosto de 1984, logo que a secretária Maria de Lourdes chegou para trabalhar, Padre Walter relatou que na noite anterior tinha passado muito mal e pela primeira vez havia vomitado sangue. E falou de como aquele ato o assustou. Porém, como sempre fez durante sua vida, confiou na graça de Deus e não se mostrou abatido à comunidade. Aliás, este fato só foi revelado agora para a publicação deste trabalho. Após esse episódio, no dia 29 de março de 1985, na parte da tarde, o padre vai a Borrasópolis resolver um problema do carro que a paróquia tinha há pouco comprado. E lá, novamente, volta a passar mal. Vomita sangue, dessa vez em via pública. Mais que depressa foi levado ao hospital local. Ali passou o resto do dia e à noite foi transferido para Apucarana. Já passado o susto, mais precisamente no dia 30, véspera de Domingo de Ramos e, portanto, início da Semana Santa, Maria de Lourdes, ao visitá-lo, diz a ele que esperavam para que ele pudesse presidir a missa da ressurreição dali uma semana. E ele dá uma resposta que ainda hoje ressoa nos ouvidos de Maria de Lourdes. Ele disse: "Celebrarei a minha ressurreição." O quadro do padre se agrava. É preciso levá-lo às pressas ao Hospital Evangélico de Londrina. Isso aconteceu por volta das 10 horas da manhã do dia 1º de abril. Lá recebeu a unção dos enfermos pelas mãos de Dom Domingos Gabriel Wisniewski, assistido por Dom Geraldo Magela e Padre Vitor. Sua Páscoa aconteceu às 2 horas da manhã, na Terça-feira Santa, deixando assim a comunidade de Cruz Maltina órfã e o céu em festa. Aquela Semana Santa foi marcante para a comunidade de Cruz Maltina.
O padre João de Avis, hoje cardeal, estava na paróquia e foi ele quem deu a notícia para toda a comunidade. Durante o velório do padre, o silêncio, pela dor da perca e o choro, era quebrado pela construção do túmulo, porque era desejo do padre ser sepultado dentro da igreja, ao lado do altar. A missa de corpo presente teve início às 17 horas e foi presidida por Dom Domingos e concelebrada por inúmeros padres que vieram dar o seu último adeus ao companheiro e irmão de presbitério. Fato marcante foi que membros da fanfarra criada por Padre Negrão durante a descida do caixão ao túmulo entoaram o toque do silêncio, deixando com bastante beleza e profunda homenagem aquele momento em que se podia ouvir o toque do silêncio pela fanfarra criada pelo padre. Toda a vida do Padre Walter foi marcada por fé, trabalho e ousadia. Quando olhamos a história deste homem de Deus, devemos nos inspirar a também assim o ser. Ouvir aquilo que Deus espera de nós e não medirmos esforços por realizar. Confesso que a primeira vez que ouvi falar do padre foi quando fui a uma ordenação em Cruz Maltina e fiquei até um tanto espantado de saber que tinha um padre sepultado dentro da igreja. Não sabia o quanto a história desse homem iria impactar a minha vida. Espero que também impacte a sua, ao conhecer a história deste padre que marcou tanto a história de um lugar que pode, sem dúvida alguma, ficar conhecido como o padre que construiu uma cidade. Não só uma cidade de pedra, até porque não era município durante a sua vida. Tornou-se município 10 anos após a sua morte. Mas ele construiu no coração daquela gente toda uma expectativa, todo um desejo de crescerem e de serem homens e mulheres de fé. Que a história e a vida de Padre Negrão possa te inspirar a também ser ousado e confiante na fé.